Graça e paz, igreja do avivamento. Quem crê que Deus vai fazer algo novo na sua vida? Tem como mostrar para as pessoas que estão em casa, a multidão que está nesse lugar? Você pode ficar em pé? Pensa sobre os seus pés. Olha o povo faminto por avivamento. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Toda glória, toda honra ao nome do Senhor. Eu quero te convidar, pode sentar. Eu quero te convidar a abrir as Sagradas Escrituras em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Tem como acender aqui? Está um pouquinho escuro aqui. Se puder dar mais uma claridade aqui, vai ficar melhor. Atos capítulo 2, versículo 42. E a palavra do nosso Deus nos diz assim, Atos 2, 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu vou repetir. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pai, esta é a tua palavra. Aplica ela, Senhor, aos nossos corações. Nós queremos algo novo, Senhor. Não queremos viver a mesma vida que temos levado. Queremos entrar mais fundo. Queremos um avivamento, Senhor. Oh, Pai, eu sei que o Senhor já iniciou esse trabalho. E eu creio que coisas maiores nós veremos para a glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor? Aleluia. Você quer mesmo que o fogo de Deus venha sobre a sua vida? Você sabe que uma pessoa cheia do fogo, ela chama a atenção. Só que você não vai chamar a atenção para você, mas para Ele. Quando o Senhor chamou Moisés, ele foi atraído porque ele viu uma sarça em chamas e ela não se consumia. Tinha centenas ou milhares de sarças, vários arbustos. Mas ele foi na direção daquele que estava em chamas. Porque as chamas atraiu Moisés. Um crente em chamas, ele vai atrair os perdidos aos pés do Senhor. E o Senhor nos trouxe nesses dias aqui para sinalizar para nós que queremos um avivamento. E eu pergunto mais uma vez: você tem certeza que você quer avivamento? Eu vou falar nesta noite sobre este tema, a igreja modelo para os nossos dias. A igreja modelo para os nossos dias. Se nós desejarmos sermos parecidos com a igreja primitiva, uma igreja que foi totalmente embriagada, impactada no sobrenatural de Deus. Mas eu quero falar algo aqui para você.
Não se engane, não se iluda. As coisas não acontecem assim. Você vai precisar investir tempo. Tem gente que já pensa que é um desafio sair da sua casa e vir para a igreja. Mas eu quero dizer para você, queridos, que o avivamento vai te levar a ter uma vida com Deus. Os discípulos ficaram 10 dias orando para que o Espírito Santo viesse. E nós queremos passar 10 minutos e queremos sermos incendiados, abrasados pelo sobrenatural de Deus. Nós temos uma referência, a igreja primitiva, a igreja modelo para nós hoje, a igreja que nós queremos copiar, que nós queremos imitar, para sermos uma igreja vencedora, uma igreja que vai fazer a diferença nesta terra. Amém ou não amém? Então, para sermos essa igreja modelo, referencial, essa igreja precisa ser comprometida com a palavra. Com a palavra. Como que a igreja nasceu? Ela nasceu através do derramamento ali do Espírito Santo e através do ensino da palavra, o fundamento apostólico. Agora, pare para pensar. O evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje tem muito pouco de Cristo, de Jesus. É um evangelho que visa massagear o ego do ser humano. É um evangelho que eu posso chamar de antropocêntrico, aonde o homem está no centro do universo, aonde o homem é a pessoa mais importante. O que importa é a prosperidade, o que importa é conquistar, o que importa é ter um carro novo, é ter uma casa boa, e aí vai. Não estou querendo dizer que a prosperidade não vem, ela vem, mas não dessa maneira. Ela vem quando você busca o reino, ela vem quando você mergulha na presença do Senhor, quando você coloca Jesus como, sabe, a sua razão de viver, e você pratica a palavra, ama a palavra. Ele vai acrescentando tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. Quem está entendendo, diga amém. Amados, a igreja do Senhor nesse tempo está à mercê de tantas coisas enganosas, sabe, doutrinas de homens, ensinos heréticos, e muitas pessoas estão pegando isso e achando que é Deus que está falando, quando na verdade, em muitas situações, demônios estão usando os púlpitos através de pessoas para continuar com esse engodo, com esse engano. É muito comum nos dias de hoje você ouvir: Deus me disse que Ele vai te abençoar, Deus me disse que algo está vindo aí na sua direção, quando na verdade aquela pessoa, ela está em adultério, aquela pessoa é um enganador, é um mentiroso, e ele está profetizando que algo vai acontecer de bênçãos, de vitória, quando na verdade o profeta tinha que se levantar e dizer: converta a sua vida, mude o seu caminho, você está caminhando a passos largos para o inferno, você precisa se arrepender. Mas porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa tem status, porque a pessoa tem um nome conhecido, é famoso, então ele é bajulado. Escute, queridos, o avivamento vem para nos confrontar, para nos colocar no nosso lugar, porque a glória tem que ser do Senhor, amém? Diga glória a Deus. A igreja primitiva, ela se reunia todos os dias, e ali eles desfrutavam o que? Do ensino da palavra.
eles aprendiam da palavra, e depois eles saíam para pregar a palavra. Amados, o avivamento vai nos levar a isso. O avivamento vai nos levar a aprender e a ensinar. Todos ali eram missionários, todos saíam pregando, todos saíam anunciando as boas novas de salvação. Entenda isso, queridos, sem a palavra de Deus vai ser apenas movimento, vai ser apenas algo passageiro. Você quer avivamento, mas só pega a Bíblia para vir no culto. Você quer avivamento, mas você só sacode o pó e vem para a igreja. Você quer avivamento, mas você fica 3, 4, 5 horas na Netflix. Você quer avivamento, mas fica nos jogos, entretenimento. Você quer avivamento, mas passa horas e horas nas redes sociais e não medita na palavra de Deus. Como que o avivamento virá desse jeito? O avivamento vai levar você ao fundamento da palavra, à base da palavra. Oh, queridos, você vai se apaixonar pela Bíblia. Se você quer avivamento, você vai mergulhar nas Escrituras, pois é a base. O Espírito Santo, junto com a palavra, é tudo que a igreja precisa. Porque se ela caminhar apenas buscando o sobrenatural, ela pode cair, sim, ela pode se desviar no seu caminho, porque ela não tem uma base, ela não tem uma estrutura, ela não está fundamentada nas Escrituras. Mas se você tem a palavra, você vai ter o discernimento da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Ame a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia? Levanta ela para mim, Senhor. Glória a Deus. Ame a palavra. Invista tempo conhecendo o Senhor. A igreja primitiva investia tempo examinando as Escrituras. Tudo que era ministrado ali, eles estavam conferindo. E eles estavam crescendo no conhecimento da palavra. E por que os crentes nos dias de hoje desprezam a palavra, rejeitam a palavra? E se o culto passa 5 minutos do horário, fica até olhando para o relógio. Ei, se você quer avivamento, você precisa voltar a se apaixonar pela Bíblia. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É acreditando, é confiando, é crendo na palavra que nós seremos vencedores. Amém ou não amém? Se você quer ser essa igreja modelo para os dias atuais, queridos, essa igreja precisa ser marcada pela profunda união com os irmãos. Não existe avivamento se existir inimizade. Não existe avivamento se você vem para a igreja, mas você deixou alguém ferido em casa, ferido com palavras. Não há avivamento se você discute com seu irmão, você não concorda e sai falando mal dele. Não há avivamento, não haverá avivamento na sua vida se você não se converter, se você não for uma pessoa que ama e se esforça para ser um com o seu irmão. Eu quero que você abra aí a palavra do Eterno, Evangelho de João, capítulo 13. João 13, 35. Diz assim: nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer ser conhecido como discípulo de Jesus? Seu coração precisa estar cheio de amor para com seus irmãos, porque Deus não aceita nem a oferta
de alguém que tem algo contra o irmão. A Bíblia manda você deixar a sua oferta de lado, depois se reconciliar, né? Se reconciliar e depois entregar a oferta. E então como que vai ter avivamento? Se eu estou em briga, em contenda com meu irmão. Olha para quem está ao seu lado. Você quer mesmo avivamento? Aleluias. A igreja que quer esse avivamento, queridos, ela vai viver em unidade. Assim como a igreja primitiva, ela se movia pelo amor. Não tinha necessitado, né? Não tinha ninguém ali passando necessidade. Não tinha. Eles socorriam, eles supriam as necessidades uns dos outros. Essa é a igreja modelo. Uma igreja que se diz estar cheia do Espírito Santo e que vê o seu irmão passando necessidade. Quero dizer para você que avivamento não é isso. A igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Ninguém tinha falta de nada, porque as pessoas eram supridas. Havia uma verdadeira ação social. E às vezes a gente não quer colocar a mão no bolso para socorrer as pessoas, para ajudar. Mas quando o avivamento está nas nossas vidas, meu irmão, vem sobre nós, nós temos prazer de ajudar, de socorrer, amém? E não é só financeiramente não. Às vezes a sua companhia, né? Você está perto, orando, intercedendo, ou fazendo algo para ajudar alguém que não pode fazer tal coisa. Eu vou citar aqui o exemplo de um irmão que já partiu para o Senhor, o irmão Francisco, que nós carinhosamente a gente chamava ele de François. O irmão Francisco era uma pessoa que trabalhava com reciclagem, puxava o seu carrinho pelas ruas de Guarulhos. E esse irmão, ele antes, ele era alcoólatra. Ele puxava o carrinho dele com a mão e na outra 1 litro de bebida, de cachaça. E ele chegou a contar que ele chegava a beber, me parece que 2 litros de cachaça por dia. Esse irmão ele, tinha outros vícios, mas um dia ele abriu o coração dele para Jesus. Ele entrou por aquelas portas, o evangelho entrou no seu coração, ele teve a sua vida mudada, transformada, e o Senhor o restaurou, o Senhor o libertou de todos os vícios. Mas chegou um dia que, como consequência de tudo que ele semeou ao longo dos anos, veio um câncer sobre a vida dele. E ele morava só. Você sabe quem ia lavar a roupa dele? Algumas irmãs aqui da igreja. Você sabe quem ia levar ele para o hospital? Os irmãos aqui da igreja. Você sabe quem ia lá fazer comida para ele? Pois é, a comunidade, a igreja aqui. Os irmãos se mobilizaram, sabe, para estar socorrendo, ajudando esse irmão. Até o dia que o Senhor chamou, e você sabe como que ele partiu? Ajoelhado, falando com Deus. Oh, queridos, eu creio que Deus vai nos levar a um nível de socorro, de você sentir empatia no seu coração, uma grande necessidade de ajudar as pessoas. Porque se o orgulho estiver no nosso coração, não tem avivamento não, viu? A igreja, ela precisa ser marcada por essa união. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus, como óleo precioso, que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba de Arão, como o orvalho do Hermon. E o final vai dizer assim: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Unidade atrai o óleo da presença do Senhor. Uma igreja unida, e essa igreja, quando ela persevera, sabe, buscando entendimento, compreensão na palavra, e essa igreja tem um propósito, que é levar salvação ao mundo. Meu irmão, o Senhor vai fazer transbordar sobre essa igreja o poder e a unção do Espírito Santo. Mas aonde não tem unidade, o que a Bíblia diz? Uma casa dividida não subsistirá. Não subsistirá. Mas aonde tem unidade,
quero dizer para você que o óleo desce, a presença vem. Amém? Jesus orou, Ele intercedeu para que a igreja tivesse essa unidade. Eu quero que você abra aí João 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Diz assim: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Então, esse é o desejo do Senhor. Ele fez essa oração para que a igreja fosse uma, para que a igreja vivesse em unidade. Oh, amados, não tem demônio, capeta do inferno que prevaleça contra uma igreja unida, contra uma célula que está em unidade. Amém? Nós vamos vencer, vamos crescer, se a unidade for a nossa marca. Se você crê, se expresse e aplauda o Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus seja louvado. A igreja modelo, ela precisa ser simpática aos olhos da sociedade. A igreja de Jerusalém desfrutava de uma boa reputação. Quem olhava as pessoas que estavam seguindo a Cristo, seguindo seus ensinos, aquelas pessoas eram diferentes, pessoas idôneas, honestas. Não podemos dizer o mesmo hoje. Quantos aqui, não precisa nem levantar a mão, já foram prejudicados por pessoas que se dizem cristãs? Quantas pessoas, quantos comerciantes têm pavor de vender algo para alguém quando sabe que é crente? Porque a igreja perdeu o rumo, não na sua totalidade, mas em grande parte. Queridos, porque muitas pessoas entendem que ser igreja é apenas frequentar a igreja, frequentar o templo, mas é muito mais. É caráter mudado, é vida transformada. Aquele que roubava não roube mais, aquele que enganava não engane mais, aquele que mentia não minta mais. Amém? Temos que ter uma vida, reta diante do Senhor. Como que nós vamos impactar o mundo? Como que nós vamos chamar a atenção do mundo, se a nossa vida for igual a deles? Tem muitas pessoas que não estão na igreja, que têm um caráter, de uma pessoa bondosa, honesta, diferente até de muitos que frequentam as igrejas. Isso é uma vergonha para nós. É uma vergonha, porque você tem que eu preciso chamar a atenção das pessoas com meu estilo de vida, com meu comportamento, com meu testemunho. Olha para quem está ao seu lado. Você quer mesmo avivamento? Então a igreja primitiva, ela cativava as pessoas. Era uma igreja amiga. Era uma igreja que, não como nos dias de hoje, muitos se acham santarrões, e acham que se chegar perto de um homossexual, de uma prostituta, de um bêbado, vai se contaminar. Queridos, você foi chamado para pregar o evangelho a toda criatura. Todos. Nós temos esse chamado de Deus. E interessante que foi feita uma pesquisa que 75% das pessoas que estão nas igrejas, elas foram levadas por um familiar ou por um amigo.
Simpatia, você ser simpático, né? É você ser simpático com as pessoas, atencioso, seja atenciosa com seus vizinhos. Aí você vai fazer um convite para ir na tua casa, no culto doméstico, na célula, ou convidar para vir para a igreja, você vai ter êxito. Quer ver um exemplo? Quem aqui conheceu Jesus através de um amigo ou de um familiar teu, faz assim com as duas mãos? Meu Deus, eu acho que passou de 75%. Amém? Você crê neste avivamento? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Escute, essa igreja modelo, ela precisa ter fome de Deus. Eu falei o quê? Fome de Deus. Fome de Deus. Por que você tem fome? Os crentes de hoje em dia têm fome de fama, de sucesso, né? Fome de dinheiro, mas não tem fome de oração, fome da presença dEle. Como eu disse no início, a igreja primitiva orava, irmãos, orava. Passaram 10 dias orando, aí veio a visitação do Senhor. Pararam de orar? Não, continuaram orando, orando. Veio a perseguição, a igreja parou de orar? Não, orou ainda mais, eles oraram ainda mais, com mais intensidade. E a intensidade foi tão grande, o poder foi tão grande, a visitação foi tão grande, e ele estava ali: Senhor, nos dê autoridade para pregar a Tua palavra. A perseguição estava chegando, estava vindo. Senhor, nos dê ousadia para pregar a Tua palavra. E veio o poder de Deus e o chão tremeu. A Coreia do Sul se tornou uma nação cristã. Mais da metade da população se diz evangélica. E são os crentes que mais oram. Horas e horas eles passam em oração. Não tem como não crescer, queridos. Se você ama a oração, se você tem fome de oração, eu quero dizer para você que no início não é fácil. Seu corpo vai ficar ali, né? E a tua mente vai ficar como se não tivesse nenhuma palavra mais para você falar. Ei, busca o batismo do Espírito Santo, começa a orar em línguas. Deixa o teu espírito entrar em sintonia com o Espírito de Deus, ou com o Senhor. Deixa as coisas acontecendo, vai orando, vai orando, vai orando. Você vai nem perceber, o tempo vai passando, quando pensar que não se orou 1 hora, 2 horas, 3 horas, amém. E muitas coisas que você iria demorar, sabe, um longo período de tempo, você vai resolver em um curto período de tempo, porque você vai ter a direção clara do Senhor para aquela situação. Quem recebe diz amém. Atos capítulo 12, versículo de número 5. Abra aí comigo. Atos 12, 5. Diz assim: Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado, com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade,
que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei de fato, o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá do lado de fora do portão. Eles disseram: está louca. Ela, porém, insistia, mas eles diziam: é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, eles a viram e ficaram espantados. Mas, acenando-lhes com a mão para que fizesse silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Escute, queridos, quando o seu coração entender o propósito do avivamento, você vai investir mais tempo em oração. Você vai orar, vai buscar com tamanha intensidade ao Senhor. A igreja ali estava, aquela célula, aquele grupo, né, de irmãos estavam orando numa casa. Eles estavam fazendo uma vigília, e a oração era para que Deus libertasse Pedro. A oração vai ativar, sabe, a vinda de anjos para socorrer, porque os anjos do Senhor, eles trabalham em função da igreja. Queridos, tem anjos de Deus para te guardar, amém? Você chegou a este lugar, mas você não chegou sozinho não, Deus enviou anjos, tem anjos nos guardando, você crê assim? E quando você ora, Deus dá comando aos anjos. Olha o que aconteceu, a igreja estava em intercessão, em oração, e o anjo foi lá visitar Pedro. E o anjo disse: põe-te em pé. Escute, mas foi só depois que Pedro se posicionou que os grilhões caíram. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, a gente está ali sentadinho, né? É assim mesmo, não tem jeito não. Não, põe-se em pé, creia, Deus está enviando socorro, Deus está enviando a promessa. Nós viveremos os milagres de Deus se nós desejarmos sermos como a igreja primitiva. Essa igreja é modelo para as nossas vidas, amém, queridos? Vamos investir tempo em oração. A igreja modelo é uma igreja determinada a crescer, determinada a crescer. Quando nós iniciamos esse trabalho, nós éramos poucos. Na verdade, para não dizer que era eu e alguns irmãos que vinham me ajudar, mas depois todos praticamente voltaram, e a apóstola foi a primeira a se converter. Você já sabe muito bem disso. E de lá para cá tem vindo aí uma grande multidão, mas eu quero dizer que a gente não está vivendo nem uma gotinha do que Deus está para enviar. Se você desejar, se você com todas as suas forças buscar esse avivamento, esse despertamento espiritual, então a igreja precisa crescer. Atos 2:47, volta lá, Atos 2:47. Diz assim: louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Salvos. É isso que vai acontecer. E nós vemos isso de uma maneira tão tremenda, que a Bíblia vai nos mostrar, queridos, em Atos 1:15, não precisa abrir. Nós contemplamos o que? Nós lemos que tinha ali 120 discípulos em oração. Em Atos 2:41, eles já eram 3.000. Em Atos 4:4, 5.000. Em Atos 5:14, uma multidão é agregada à igreja. Em Atos 6:17, o número de discípulos se multiplica.
Em Atos 9:31, a igreja se expande para a Judéia, Samaria, Galileia. Vale a pena termos um coração avivado. Vale a pena vivermos os princípios da palavra de Deus. A igreja vai se multiplicar. A igreja vai crescer. Amém? Amém ou não amém? Você quer avivamento? Ponha sobre os seus pés, em nome de Jesus. Ponha sobre os seus pés. Precisamos mudar esse histórico, queridos. Qual histórico? O histórico da atualidade. Igrejas cheias de pessoas vazias. Vamos mudar isso. Igreja cheias de pessoas cheias do Espírito Santo. Esse é o tempo, este é o momento de você se lançar nos pés do Senhor, pedir perdão a Ele, porque faz parte da chegada do avivamento, nós nos humilharmos diante de Deus, reconhecermos ali os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, e buscarmos a face do Senhor. Ame a palavra, ame a oração, ame a unidade, e seja esse instrumento de Deus para a propagação do Evangelho. Ninguém vai segurar a igreja. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Graças te rendemos, ó Deus. Pai, que aquilo que estamos sentindo não venha ficar aqui não, Senhor. Não, nós vamos levar essa fome, essa sede por mais do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos. Podemos assentar. Eu quero fazer um pedido para você. Para você que não está fazendo assim, do jeito que eu vou falar. Você que ainda não está orando pelo menos 1 hora por dia. Faça isso. Quem está disposto a ofertar 1 hora do seu dia na presença do Espírito Santo? Buscando. Faz assim com as duas mãos. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aí quando você chegar 1 hora, você vai querer orar 2. E aí vai. As maiores experiências que a gente tem, irmãos, é na oração. Quando você ora, você vê Deus agindo. Eu me lembro que eu fui pregar, eu já falei aqui algumas vezes, mas tem gente me acompanhando em casa e também tem pessoas novas aqui. Fui pregar numa igreja, aqui no Ponte Alta, a igreja do pastor Roberto. Eu estava tão cansado, a gente vinha de várias atividades, ia numa correria. A gente teve café de pastores durante o dia e à noite eu estava lá. Naquela noite o Senhor curou muitas pessoas, mas teve uma cura que me chamou a atenção. Foi que tinha um rapaz que sofria de uma enfermidade na altura do joelho, uma enfermidade nos ossos, que impedia ele de dobrar os joelhos. Ele não orava ajoelhado, ele não podia se ajoelhar em canto nenhum. Ele sentava e a perna dele tinha que ficar esticada. E na hora que eu chamei as pessoas na frente para orar, para Deus curar, aquele rapaz disse: eu não vou não, porque durante todos esses anos, tanta gente já pôs a mão na minha cabeça, já orou e não aconteceu nada, então não vai ser hoje. Irmãos, eu estava terminando a oração, pelas pessoas que estavam na frente. Esse rapaz chega com os olhos arregalados, e ele contou a seguinte história. Ele disse: eu falei para mim mesmo que eu não viria aqui na frente, porque muitas pessoas já oraram, nunca aconteceu, não iria ser hoje. Mas aí apareceu uma pessoa de branco do meu lado. Quando ele falou, eu identifiquei como um anjo do Senhor. E ele pegou na minha mão, também não peça para eu te explicar como que é isso. Pegou na mão e levou até o altar, saiu puxando ele, diga: manda ele orar por você que você vai ser curado hoje. Quando ele falou aquilo para mim, a fé foi lá em cima. Eu abracei ele, nem pus a mão na cabeça, só abracei. E o poder de Deus foi tão grande que ele foi escorregando assim, e caiu de joelhos. E ele deu um pulo tão alto, e depois caiu de joelhos de novo, ficou assim, fazendo o que ele não podia fazer antes. A igreja entrou num temor tão grande, mas tão grande ao Senhor,
10 horas da noite a igreja estava lá: santo, 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 santo é o Senhor. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor?